Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui porque eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha formação acadêmica e o quanto alguns períodos da minha vida, ainda mais jovem, eles têm relação com a nossa vida atual, com o que nós vivemos aqui na Itália, com as nossas viagens pela Europa, com o que a gente aborda aqui com vocês. Então, espero que vocês gostem desse bate-papo. Então é isso, né, Elisa? Se discute muito hoje sobre a questão da cidadania italiana e qual era a sua ligação com a Itália antes de você vir para cá e tal. É interessante você trazer esse tema, porque eu efetivamente não tenho ligação, como se diz tanto atualmente, essa ligação de sangue. Não tenho nenhuma ascendência italiana. Mas ao longo do meu percurso eu tive algumas interações com o mundo da Itália. E uma dessas interações foi justamente na minha pós-graduação. Eu fiz a pós-graduação em um instituto italiano, uma sede em São Paulo, o que foi muito importante para a minha formação. Estava numa outra fase da minha vida, mas eu sempre lidei com isso em relação à percepção da Itália como uma coisa destacada, sabe? Então, para mim era muito claro o que eu vivia e quando eu tinha alguma interação realmente com a Itália. Era só naquele período mesmo de estudo, de imersão. Eu fiz uma pós-graduação em design estratégico no Instituto Europeu de Design, que é uma instituição italiana que tem uma sede em São Paulo. Não é a única sede no Brasil, mas ali foi uma escolha minha, na verdade. Eu queria fazer uma pós-graduação mais ligada à estratégia. Eu vi vários cursos em várias instituições e ali me interessou porque era um desafio. Não tinham muitas pessoas no meu círculo que tinham contato com aquela instituição. Eu fui conhecer, gostei da estrutura, gostei da grade, né, do que seria apresentado ali. E eu acho também que essa vontade de encarar algo novo, mais destacado do que eu fiz na faculdade ou de cursos tradicionais, né, como se dizem, acho que veio de antes também, porque eu fiz um pedaço do meu segundo grau em uma escola também não tradicional no Brasil. É uma escola suíço-brasileira. Então ali eu tive também um contato com o mundo europeu, que era totalmente diferente do que eu já tinha vivido. Eu sempre estudei em escolas muito legais, que me proporcionaram uma base muito boa, mas numa estrutura bem já convencional. Quando eu fui para o Colégio Suíço Brasileiro, era outra pegada, totalmente diferente, tanto que eu tive muitas dificuldades lá, porque o ensino era diferente, a forma era totalmente nova, as pessoas, elas se comportavam diferentemente, eu não saberia o que dizer, porque olhando depois de tantos anos eu vejo que é muito mais o que a gente vive aqui. Então parece que eu tive um pouco de preparação e quando eu tive a opção de escolha na pós-graduação, eu queria, de certa forma, talvez inconscientemente, também voltar para aquilo que eu senti lá no Colégio Suíço Brasileiro. Acho que foi isso. Era um mundo totalmente diferente do que eu tinha ali me rodeando até então. Até mesmo assim, na estrutura da escola. Era uma escola que aparentemente era muito simples, não tinha, sabe, eu não sei nem explicar, assim, não tinha aquelas estruturas de colégio normal, com 1000 funcionários e enfim. Firulas. Exato, para não dizer outra coisa. Lá não, era meio e cada um tinha a sua responsabilidade. Foi a primeira vez também que eu fui num colégio que não prezava pelo uso de uniformes, então cada um ia vestindo o que queria e não era um desfile, né, porque ninguém estava nem aí para a roupa que você usava e eu tinha colegas que, enfim, eles iam até com segurança, né, assim, o segurança ficava ali fora porque, enfim, era de famílias que prezavam por isso, mas eram pessoas na sua essência muito simples, né, e que não se importavam da onde você vinha e, enfim, com o que você usava. Então eu acho que isso, olhando hoje, né, e vivendo aqui por
por tanto tempo, eu vejo que é muito do que a gente sente aqui, que a gente também sempre mostra para vocês. A questão do ensino também era um ensino mais direto. Lógico, os professores eram muito empáticos, mas você também tinha que fazer por sua conta, né? Era um estudo também que você ficava ali naquela imersão por longas horas, não tinha essa opção de você fazer só de manhã ou à tarde, era um período semi-integral, então a gente almoçava lá todos juntos, em mesas comunitárias e enfim, era uma escola pequena, todo mundo se conhecia, mas tinha sua rigidez, né? As festas não eram tão constantes assim, eram também pontuais, tinham algumas celebrações que vinham de celebrações daqui do continente europeu, então eles faziam essa intermediação, o que era muito legal. Lógico que quando eu entrei, eu entrei atrasada, né? Muitas crianças estavam ali desde sempre, já falavam alemão, nós tínhamos algumas aulas que poderiam ser ministradas em alemão, outras em inglês, então eu tive que me adaptar assim muito rapidamente a esse novo estilo, sabe? Porque as crianças já estavam ali há muito tempo. Essa minha percepção veio porque a minha base sempre foi em colégios mais religiosos, né, com uma base religiosa. E quando eu fui para o Colégio Suíço Brasileiro, eles eram totalmente laicos, não tinha essa relação com a religião. Eu fiz o último ano do ensino médio no Colégio São Luís, em São Paulo, que tinha sua sede ali na Avenida Paulista, mas hoje em dia já não é por lá. E é um colégio super católico, então eu digo assim que na minha formação acadêmica básica, né, de base, ela foi bem católica, né? Antes mesmo, quando eu era mais nova, eram colégios bem católicos, com uma pequena interrupção no Colégio Suíço Brasileiro que me abriu um outro mundo e talvez tenha me deixado com uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque depois eu optei pela pós-graduação em uma instituição italiana. Me abriu um novo mundo e me deu vontade de explorar um pouco mais esse novo estilo de vida, sabe? Mesmo sendo um pouco mais rígido em algumas horas ou um pouco diferente do que eu estava habituada, depois, quando eu tive a opção de escolha, que foi na pós-graduação, eu quis também experimentar algo novo, né? Em uma instituição que não seguia muito o que outras instituições da minha área propunham, que foi o Instituto Europeu de Design. Então achei que ali seria uma experiência também super positiva que agregaria e também fazendo essa ligação com esse mundo europeu que sempre me atraiu. Não fiz uma formação completa, mas me marcou demais, né? Então, principalmente, acho que a relação interpessoal. Eles faziam também lá intercâmbios, então vira e mexe tinha algum aluno de origem alemã, de origem suíça ou de origem austríaca que ia para o Brasil. Então eu acho que isso se liga muito com o que nós vivemos aqui atualmente. E aí quando nós fomos lá a primeira vez para a Alemanha, depois no outro ano fizemos aquele giro, Alemanha, Áustria, Suíça, você ficou mais conectado ainda com as coisas que você já tinha visto na adolescência. Ah, sim, com certeza. Eu lembrei de muita coisa, vi muitas similaridades, mas nessas viagens eu comecei a realmente notar que poderia ser algo que eu poderia trazer para a minha vida, em definitivo. Então, como que as pessoas vivem? Nossa, eu me vi inserida naquele contexto e vi que poderia ser possível. Quando você consegue enxergar e palpar tudo isso, acho que é muito bom. Lógico que a base é fundamental, então eu não encarei aquilo como uma surpresa ou com um desafio para o lado ruim, sabe? Foi algo que eu consegui até me aproximar mais. Por isso que também acho que quando nós viemos em definitivo, a adaptação foi mais
foi mais gradativa, foi mais suave, não foi tão um impacto que deixa marcas. Eu acho que esse pensamento que não só o italiano, mas de certa forma o europeu carrega para a vida, isso me atrai muito, né? Então, esse desprendimento, pelo menos no contato social e na primeira impressão, é muito bom. Eu gosto muito disso. Eu vi no Colégio Suíço Brasileiro, no Instituto Europeu de Design, nas nossas viagens para a Alemanha e aqui também. Porque já falamos isso várias vezes em vídeo, você está num café, ao mesmo tempo que tem um diretor de uma multinacional, tem um trabalhador da limpeza, como tem a gente, está todo mundo ali no mesmo ambiente, sem problema nenhum, consumindo com muita decência um café feito da melhor maneira. Isso eu gosto, sabe? Essa normalidade, lógico, generalizando um pouco, porque nem todo mundo é assim, nem todo canto da Europa é assim. Pelo menos essa é a nossa experiência de vida e também o que nós observamos aqui ao nosso redor. Porque as nossas relações são diversas aqui, né? A gente não fica só num círculo. Eu sempre fiz a pós-graduação ao mesmo tempo que eu já trabalhava, então quando eu saía do trabalho, e tinha quem mora em São Paulo sabe que é uma batalha também você se deslocar de um local para o outro, então eu saía do trabalho já cansada, enfrentava uma batalha que era a batalha do deslocamento. Quando eu chegava no IED, eu quase que relaxava, né? Porque eu me sentia bem ali dentro, era um assunto que me agradava, era uma novidade. E do jeito que eles faziam eu também me atraía, então eu simplesmente estava muito bem ali, eu gostei muito da estrutura. Nós vemos, né, constantemente jovens aqui saindo das aulas. Em Bolonha nós víamos demais, né, porque é uma cidade universitária, então aquela correria de jovens indo pegar uma aula, indo imprimir alguma coisa, discutindo a prova, e eu vejo algumas similaridades com o que eu vivi nessas instituições, diferente, por exemplo, de quando eu estudei no Colégio São Luís, no Sion, que é algo mais blindado, digamos assim, mais hierarquizado, então você tem assim uma agenda a ser cumprida. No caso dessas instituições, e olhando de fora aqui tantos estudantes, eu vejo que assim, se você não faz por sua conta, assim, e por sua vontade, ninguém vai fazer e você vai ficar para trás. Então, é um jeito deles, eu acho que é assim. Isso se segue, é um modo europeu de seguir a vida. E aí eu acho que o estudante vai ficando independente de certa forma, né? Ele tem muitas responsabilidades que ele tem que lidar. Os pais colocam ele ali para ele enfrentar. Lógico que tem uma base, um respaldo, mas você está destacada por sua conta. Essas instituições no Brasil, as que eu estudei pelo menos, elas estimulavam isso, né, que você fizesse as coisas por conta própria. Tanto que, como eu falei, no Colégio Suíço Brasileiro, que eu tive muitas dificuldades de acompanhar o ritmo, né, por conta dessa fusão entre culturas. A minha mãe, não é que a minha mãe era chamada assim para resolver coisas de adaptação, não, eles conversavam comigo e eu tinha que estabelecer ali uma rota, né, para suprir toda aquela demanda. Diferente, por exemplo, de quando eu entrei no Colégio São Luís em São Paulo, eu lembro que a minha mãe me acompanhou assim para tudo, sabe? E ela que tinha que meio que assinar embaixo. A minha carta de entrada foi a minha mãe, então ela falava e eu estava ali, enfim, mais para cumprir. Lógico que é uma percepção muito pessoal isso, né? Pode ter gente que vai falar assim, não, comigo não foi assim. Mas eu acho que esses colégios mais tradicionais, pelo Brasil inteiro, eles têm... eles prezam por isso. E eu estudei em vários colégios tradicionais, então eu vi essa diferença, tanto quando eu era mais nova quanto depois, quando eu já estava bem
mais independente. É que esses colégios, como o que você estudou, eu acho que eles custam uma fortuna, né, no Brasil, mensalidade e tal. E aqui o ensino, ele é gratuito. Os colégios realmente custam demais, assim, é um preço absurdo e cada vez maior. Eu acho que deva ser muito difícil para os pais. Mas a gente tem que ver o quanto que é de estrutura e de firula, digamos assim, e o quanto é de conteúdo, de essência, né? Isso no Brasil, né? Exato. Mas porque, muitas vezes os pais querem também essa firula. Lógico que tem várias questões. Tem a questão da segurança também, é seu filho. Você, né, como eu falei anteriormente, você blinda ali o ser humano de várias maneiras, de várias frentes. Mas em relação aqui, já vi alguns comentários pela internet de pessoas falando assim, nossa, tanto para ensino quanto, por exemplo, para estruturas médicas. Chegam falando, nossa, é tudo muito simples. Nossa, mas é um prédio caindo aos pedaços. Nossa, esse consultório, não sei o quê. As coisas aparentemente são mais simples, mas não quer dizer que sejam ruins. É o conteúdo ali, né? E também a interação entre as pessoas. Acho que isso que difere. Eles estudam muito, na verdade. A gente vê que, nossa, imagina se fosse na nossa época, a gente teria que estudar muito, muito, muito para acompanhar esse ritmo. Mas estruturalmente, aparentemente é mais simples do que muitas estruturas que tem no Brasil. Por isso que a primeira coisa que eu comentei do Colégio Suíço Brasileiro é que a estrutura do próprio colégio já era muito simples. Então eu faço essa ligação com as estruturas daqui. Esse estilo que preza mais, talvez, pelo conteúdo e pela independência pessoal, mais do que o entorno e a estrutura, acho que isso forma pessoas também muito preparadas para as adversidades. Então, tem outros fatores que influenciam isso. Nós estamos em um local totalmente seguro, né? E isso também abre para que essas pessoas, esses estudantes, eles possam também ser mais livres e mais tranquilos para estudar nessas estruturas assim, coisa que muitas vezes no Brasil a gente não tem, infelizmente. Mas isso prepara para um estilo de vida mais independente e isso é muito atraente para mim. Uma das muitas reclamações que a gente ouve por aí é a questão do europeu ser muito direto. Nossa, ele falou não para mim. Eu sempre achei bom isso. São esses detalhes que vão influenciando na vida das pessoas e tornam as relações mais distantes ou não. Se você não se adapta, não concorda ou, enfim, tem alguma objeção, eu acho que fica difícil a vida, né? São pequenos detalhes, né, que fazem totalmente a diferença. E quando você está num período de formação de um ser humano, isso é muito importante. Muito, muito importante, porque isso deixa marcas, né, no jeito de ser das pessoas. Então, no período de formação você vai moldando o seu pensamento, vendo o que realmente te agrada ou não, entendendo as coisas. Como eu falei, o Colégio Suíço Brasileiro em Curitiba, ele também tinha muitas áreas verdes, assim como esse parque que nós estamos. E eram áreas verdes assim mais, digamos, mais naturais, porque não eram tão certinhas, era meio um bosque. Estilo alemão mesmo, né? Exato. E às vezes, até mesmo essas coisas simples, nem todo mundo entende. Mas nossa, por que tá o mato alto ali? Porque não, mas é assim mesmo, é para ser assim. Até mesmo a própria sala de aula, era tudo muito simples. Essa é a minha recordação, sabe? Eu lembro que os armários também eram todos, de todas as turmas, todos os níveis ali, eram todos iguais no corredor, não tinha distinção nenhuma. Eu tenho uma amiga que até hoje a gente mantém um certo contato e ela mora na Suíça, né? Ela é filha de um suíço e ela resolveu também mudar de vida e eu vejo que ela é muito bem adaptada onde ela vive.
e outras pessoas também que estudaram comigo resolveram sair do Brasil. Então, acho que nesse período de formação que você vai se conhecendo, se você está num ambiente que logo você detecta que é um ambiente que é bom para você, que você se sente à vontade e tudo mais, por que não arriscar, né? Por que não viver um outro estilo de vida? Mas talvez eu só tenha tido essa noção mesmo quando a gente começou a fazer as viagens para a Alemanha, porque aí eu realmente consegui ver que seria possível uma vida no exterior, e quando eu fiz a pós-graduação, porque eu acho que eu já estava com um pensamento mais amadurecido. Esse aqui foi só um relato de um pequeno trecho da minha vida. Como eu disse, ele tem muitas ligações com o que nós vivemos hoje, com o que nós passamos para vocês, né? Compartilhamos aqui nesse canal e também no Andiamo Europa, quando nós viajamos e mostramos as nossas percepções nas cidades que nós visitamos. Então, é só uma reflexão, na verdade, não tem verdade absoluta. E eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam desse bate-papo, se vocês têm algo a acrescentar, alguma experiência que vocês viveram também e que, de certa forma, tem alguma relação com novos desafios, novos estilos de vida, o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Obrigada por vocês terem assistido e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!